Storytelling, basicamente, se a gente for enxugar, é a arte de contar histórias. Na verdade, não é nova. Mas o que está acontecendo hoje? Por que o storytelling está retomando uma força muito grande? Porque é a arte de contar histórias, criando um sentido para essa história e utilizando recursos visuais. E o que está acontecendo no mundo hoje? A gente está indo mais e mais para mídias visuais. O YouTube, por exemplo, ele hoje tem, só no Brasil tem 60 milhões de pessoas que acessam o YouTube todo mês. É mais de um terço da população. Então, quando a gente fala de coisas visuais, a gente praticamente está associando a vídeos. E em vídeos, a gente tem condições de contar histórias que sejam mais tocantes. Porque quando a gente fala de histórias verdadeiras e histórias que tocam as pessoas, essas histórias marcam. E o storytelling é isso, é a gente contar histórias reais, histórias fidedignas para as pessoas, de pessoa para pessoa, mesmo que seja uma marca contando essa história. Então, o storytelling é hoje uma ferramenta muito poderosa para a comunicação de marcas para o seu público. Então, por essa razão, ele mais e mais tem sido usado no mundo corporativo. A gente hoje trata muito de marcas, é muito charmoso a gente falar das marcas, das empresas, de clientes, mas na verdade quando a gente fala de marca, marca é uma abstração. A marca não existe, o que existe são pessoas que se relacionam. Então são pessoas que se relacionam do ponto de vista de uma empresa e de um consumo, o cliente, mas na maioria das vezes são pessoas. E aí, que são pessoas que, no fundo, eles têm sentimentos, que têm emoções, e essas pessoas vão criar conexões com marcas ou criar conexões com experiências. Essas pessoas, no fundo, elas vão criar conexões com quem oferecer melhores experiências para elas. É assim que a gente funciona. Então, a gente tem que falar para pessoas. Então, quando a gente fala de pessoa para pessoa, a mensagem ela é mais natural, ela é mais verdadeira, ela é mais marcante. E é por isso que a gente tem que falar para pessoas. Mesmo a gente trabalhando no mundo corporativo, a gente tem que pensar em pessoas, num diálogo pessoal. Essa é a essência da razão da gente precisar falar para pessoas. Bom, as grandes marcas usam storytelling porque elas conseguem impactar de uma maneira mais permanente as pessoas. Porque o storytelling, quando uma história bem contada, ela tem uma relevância maior para a gente. A gente é mais impactado, a gente se lembra mais de alguma coisa que nos tocou. Elas sempre usaram o storytelling. Se a gente for ver Coca-Cola, a Coca-Cola é uma vida de storytelling. Particularmente na época do Natal, ela veio com aqueles filminhos dos ursos e impacta a gente de uma forma muito grande, porque ela está associando a mensagem de Natal com o refrigerante e de uma maneira que a gente fica marcado por aquilo. A Nike, que é outra grande marca, ela usa storytelling o tempo inteiro. As suas mensagens estão sempre ligadas a algum estilo de vida. E isso daí impacta a gente, porque você vê uma mensagem, uma história da Nike e fala, caramba, isso aí de alguma maneira é um estilo que eu quero, é um estilo que me convém, é um estilo que me estimula. A Apple reina soberbamente nesse mundo storytelling. Cada vez que o Steve lançava um dos produtos, iPod, iPad, iPhone, a convenção de lançamento,
o evento de lançamento era uma coisa extraordinária que mobilizava o mundo inteiro. Por quê? Porque chegava o Steve e de uma maneira muito natural ele ia falando por que a gente precisava daquilo. O primeiro lançamento dele, o primeiro iPod, que era aquele pequenininho, quadradinho, ele falou, olha, a gente precisa de alguma coisa que consiga caber no bolso de uma calça jeans. E ele tirou daquele bolsinho da calça jeans o primeiro iPod. E essa imagem, essa mensagem foi tão impactante, e na época tinha outros MP3 players. Só que da Apple foi, pum, explodiu. Por quê? Porque ele consegue nos tocar, ele consegue fazer a marca nos tocar de alguma maneira que vai além do produto. Não é à toa que tem 1 milhão de outras companhias fazendo celulares excepcionais e metade do mundo só quer saber de Apple. Porque ela se comunica, ela cria um enredo e ela vai fazendo a gente se envolver nesse enredo de uma maneira que, no final, nós estamos lá. Então, todas as grandes marcas utilizam técnicas de storytelling, elas contam histórias, são coisas visuais. E é isso que a gente tem que entender, que se serve para as grandes, tem que servir para as outras também. Afinal, as grandes são grandes e continuam grandes, porque fazem bom uso de formas de comunicação. O vídeo hoje, com o advento dos celulares filmando, dos smartphones filmando, os vídeos popularizaram demais. Então a gente tem uma demanda por vídeo extraordinária. O mundo hoje busca os vídeos. E se a gente conseguir fazer uma produção convincente, mais elaborada, a gente consegue transformar a nossa história em uma mensagem muito forte usando vídeo, porque hoje a gente assiste mais vídeo do que lê. Essa é a realidade. A gente prefere assistir um vídeo do que ler um texto sobre aquele assunto. Então, o vídeo com o YouTube, com os smartphones, com o Face apostando nele, se tornou a rainha das mídias. Mas eu acho que é merecido isso daí, porque o vídeo permite a gente contar uma história com mais emoção do que um texto. Porque eu estou falando aqui agora, você está percebendo algum nível de entusiasmo ou não meu. Num texto a gente muitas vezes interpreta, é um pouco mais trabalhoso, e o vídeo não. Então o vídeo realmente é a melhor forma de contar uma história hoje. O cinema é a grande fonte de inspiração de todo mundo que trabalha com storytelling. Por quê? Porque a gente entra numa sala de cinema e sai de lá emocionado, sai tocado, sai impactado por uma mensagem. Pode ser um filme de comédia, pode ser um drama, pode ser um filme de ação. E no cinema, nos roteiros dos bons filmes de cinema, você tem os elementos que a gente pode usar, que é o herói que cai, mas se reergue, o cidadão, o homem comum que por necessidades da vida se torna um herói, o homem comum que se apaixona por uma pessoa comum e vivem uma grande história de amor. Então, os roteiros de cinema, eles nos dão a inspiração para a gente contar histórias que toquem as pessoas. É isso que a gente precisa fazer. As histórias precisam ser naturais, elas precisam ser verdadeiras, mas elas têm que tocar as pessoas. E o cinema é a grande inspiração disso daí. A Espaço Virtual foi fundada em 1992 e desde essa época nós trabalhamos com mundos virtuais que têm que ser comunicados para pessoas normais. Então isso vai desde o mercado imobiliário, passando por eclusas, por hidrelétricas, mais recentemente pelo uso de madeira. Então cada vez que a gente tem um tema e a gente precisa comunicar esse tema para alguém,
O storytelling é a melhor maneira de a gente comunicar isso daí. E o vídeo, na minha opinião, é uma das melhores maneiras de usar o storytelling. Então, nós temos uma experiência muito grande do uso de vídeos e do storytelling. Só que agora o storytelling, ele se espalhou pelo mundo, porque com o advento do YouTube, com o advento do Facebook e com o mundo cada dia consumindo mais informações visuais e menos informações escritas, o storytelling é a melhor maneira de você contar algo, passar uma mensagem para alguém de maneira que impacte essa pessoa. E é isso que a Espaço Virtual faz hoje. A gente comunica uma história para alguém através de um vídeo. E de uma maneira que seja convincente, que seja natural e que, principalmente que seja de pessoa para pessoa. Porque é isso que faz com que todos nós sejamos marcados por uma mensagem. É quase que um diálogo pessoal. E é isso que a Espaço Virtual faz hoje.